democracia sem povo e uma democracia sem voto. Mas o povo brasileiro não aceita e não concorda com este processo de marginalização. Queremos, nesta hora, lembrar aos nossos bravos companheiros de lutas, que são todos os brasileiros livres e incorruptíveis deste país, que esta balela que andam dizendo por aí que as eleições diretas não resolvem os problemas do povo, nós respondemos: talvez por si mesma não solucione o governo do povo, mas vai ser a devolução do poder ao povo e a grande mudança que esta nação vai viver. A mudança, nós podemos restaurar a soberania nacional, libertar a nossa honra da hipoteca vil que imprimiram sobre ela. Só com as eleições diretas nós podemos, sobretudo e principalmente, redimir o nosso povo da humilhação a que está submetido, de não ser sequer respeitado e considerado. Meus patrícios cariocas e fluminenses, precisamos das eleições diretas, porque com elas... Ô Vera, envolvendo o atual presidente, evidente que de forma mais soft, mas também falando-se em tropeço, há um encontro hoje do senhor Alexandre Moraes com o presidente, e há risco de queda por aí, não? Pois é, Joseval, eu conversei muito também com o Planalto e com o entorno, tanto do ministro quanto do presidente, entre ontem e hoje. Conversei agora de manhã, inclusive com um dos principais assessores de Temer, que me contou qual foi a reação ainda no domingo, quando o presidente foi informado da declaração de seu ministro. Ele disse, abre aspas, mas não é possível. E foi aconselhado por todo o Planalto, assim, demitir o ministro da Justiça. Por quê? Porque ele se considerou que é uma falha muito grave. O ministro da Justiça não pode faltar com a institucionalidade do cargo, segundo me disseram. Ele resistiu porque tem uma relação pessoal com o ministro, mas disse em claro e bom português que essa é a última dele. Ele já tinha feito outras indiscrições, inclusive antes mesmo de ser nomeado, ele deixou vazar o convite, o que já tinha irritado Temer lá atrás. Então, ficou muito claro que esta é a última dele. Eles conversaram por telefone ontem. Outra coisa que irritou muito o presidente foi o fato de que Alexandre de Moraes tomou a iniciativa de divulgar aquele vídeo em que ele fala com o pessoal do movimento ali de combate à corrupção de Ribeirão Preto e faz a sua bravata. O Ministério da Justiça fez questão de divulgar. O Jornal Nacional foi muito ali perspicaz e falou em vídeo divulgado pelo Ministério da Justiça. Isso irritou mais ainda o Planalto. Acha que ele não sabe nada de comunicação, que ele é arrogante, que ao divulgar esse vídeo ele pretendeu dizer que a imprensa tinha distorcido o que ele falou e na verdade só comprovou que a imprensa tinha divulgado exatamente o que ele falou. Então eles devem conversar hoje, mas num clima mais informal, porque eles devem se falar num jantar de abertura do Palácio da Alvorada aos novos habitantes, que será hoje à noite, porque durante o dia, me dizem os assessores, a agenda do presidente está um pouco lotada, será difícil encaixar uma audiência com ele. Então vamos ver se ela vai acontecer, uma audiência mais formal para um pito, ou se eles vão se encontrar só nessa circunstância um pouco mais festiva à noite. Mas a conversa por telefone já aconteceu e a bronca já foi dada. O Lula é o retrato do PT.
partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo, e o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Eu vou passar a palavra para o meu companheiro Geraldo Alckmin, que foi presidente agora por 3 dias, que eu fui na Argentina, e não quis sentar na minha cadeira. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Guaraci se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se os senhores o efetivarem como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo, oriundos de uma política injusta. Calme-se, o deputado. senhor não tem perfil para ser parlamentar, seu deputado. Eu não admito que o senhor duvide da minha idoneidade. Um representante do crime dos meus não colegas. pode ser um representante do Eu fui povo, seu eleito deputado. democraticamente presidente desse conselho. Mediante as provas, não há contestação. Eu fui eleito e o senhor vai ter que engolir suas palavras Porque não engula seu histórico de crime. Isso eu não vou assumir as minhas funções aqui, quer o senhor, quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Alexandre de Moraes é a favor ou contra a prisão em segunda instância? Isso é o que o país queria saber, isso é o que você vai saber agora. Defendo o mesmo posicionamento desde 1998. O posicionamento de que o princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, não impede nem as prisões preventivas, nem as prisões em segundo grau, por decisão de segundo grau. Se não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. Em sendo condenado em segunda instância, se inverte a presunção de inocência, mesmo cabendo recurso para tribunais superiores, STJ ou STF, mas esses não poderiam julgar o mérito, somente algum ferimento à legislação federal, no caso do STJ, ou a Constituição, no caso do STF. Então, e, obviamente, a qualquer momento, o habeas corpus. Então, o meu posicionamento desde 98 e não mudaria agora é que não há nenhuma inconstitucionalidade nas prisões em segunda instância. Bom, nesse pedaço aí a gente vê que uma boa parte dos senadores praticamente perdeu o fôlego. O outro pedaço que interessa é com relação à questão do foro privilegiado. E Alexandre de Moraes reconhece o inevitável. O foro privilegiado foi criado na Constituição para casos muito específicos, mas virou mesmo uma festa do caqui no Brasil e criou um problema que a gente não tinha. Se nós pegarmos os debates, pegarmos todos os debates da Constituinte, nós vamos verificar que o legislador constituinte, ele teve aqui uma fundamentação para isso. Ele teve a fundamentação de perseguições políticas locais, onde em determinados locais, determinados grupos controlavam o poder judiciário. O Constituinte discutia aquele momento que até então Procurador-Geral da República era um cargo de confiança do Presidente da República, podendo ser demissível a qualquer tempo, ad nutum, e consequentemente podia querer processar um adversário político. Mas o que aconteceu? Depois que o Xandão decidiu me multar em 300 mil, inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, eu tinha no Nubank, e no Nubank os caras... Foi. Então, para quem usa o Nubank acha que tá seguro lá, o seu dinheiro, não. Um juiz pode literalmente decidir de ofício que você deve 300 mil reais para o Estado sem usar nenhum processo legal, sem te condenar a nada, porque eu não fui condenado a nada, né? Até agora, eu não sei, quase não sei o que eu tô sendo acusado, né? E não tô tendo o amplo direito à defesa, não tô tendo nenhuma
das coisas que deveriam ter num Estado democrático de direito, por assim só, né? Então, o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele dessa vez foi que eu estou desobedecendo uma ordem, e a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum. Eu tô proibido de existir, de trabalhar, exato. E aí, por eu ter continuado trabalhando, eu fui multado e aí perdi novamente os canais. E teve uma notícia muito triste que me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato, tá? Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos, e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a minha operação e os salários da minha equipe, né? Com esse contrato suspendido, fica difícil para mim continuar fazendo o meu podcast, porque é caro manter a estrutura, né? Tem 4, 5 pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário. O que nós precisamos é aprender a respeitar as regras estabelecidas. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito. Muita gente votou no presidente eleito porque não queria, àquela altura, não sei se o sentimento hoje é o mesmo, o PT de volta, né? E ele acabou eleito. Que não nos defrontemos em 2022 com uma polarização como tivemos em 2018, com a disputa entre ele, presidente Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, na minha visão, foi ressuscitado politicamente pelo Supremo. E eu não tenho medo de assombração. Ao citar a ressurreição de Lula pelo STF, o ministro falou sobre a Operação Lava Jato e criticou a decisão do Supremo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que, para ele, fragilizou o tribunal. O direito é orgânico e é dinâmico. Surge o processo crime e há a defesa no processo crime. E esse processo crime, uma vez sentenciado, a sentença passa pela revisão de órgãos. Houve a revisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, houve a revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, e as decisões transitaram em julgado. Mas, de repente, se deu o dito pelo não dito e se retroagiu a estaca zero. Indaga-se, avançamos em termos de civilizatórios, em termos de organicidade do direito, a meu ver, não retroagimos. E foi uma perplexidade enorme quando se chegou mesmo a admitir, mediante reajuste de um voto, eu não sei se a colega acertou antes ou depois, chegou-se mesmo a admitir que aquele que foi eleito, não por mim, foi eleito pela sociedade como herói, que prestou relevantes serviços à pátria em termos de combate à corrupção, chegou mesmo a ser tido como suspeito. A suspeição é a pior mácula que pode alcançar o magistrado. E aí veio ele, juiz, que foi aclamado no combate à corrupção pela sociedade brasileira, a ser declarado suspeito. Alguma coisa aí não fecha nesse sistema e, a meu ver, não fecha de forma negativa. E depois que o Supremo bate o martelo, né, você não tem mais a quem recorrer, né? Urgência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Bucanelli. Obrigada, presidente. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre um despertar para a realidade. Após hibernar por 3 longos anos, fechando os olhos para abusos de autoridade e violações à Constituição, setores da velha imprensa parecem estar acordando para a necessidade urgentíssima de pressionar o STF e denunciar os arroubos autoritários do seu xerife, como é conhecido entre os seus pares, o ministro Alexandre de Moraes. Finalmente, uma emissora da televisão aberta decidiu tirar o seu manual de jornalismo lá da gaveta e honrar essa nobre profissão que tem sido maculada pela militância partidária e pela covardia. Mas longe de mim criticar novos aliados, parafraseando a bandeira das Minas Gerais, viva a coragem, ainda que tardia.
Nos últimos dias, a Rede Bandeirantes brindou sua audiência com editoriais incisivos sobre os excessos mais recentes do senhor Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão e bedel de conversas privadas de WhatsApp. Enquanto profissionais veteranos da velha imprensa, como Eliane Cantanhede, da Globo News, passam pano para o xerife, qualificando as suas grosseiras transgressões à lei como medidas preventivas legítimas, o âncora da Band, Eduardo Oineg, lavou a alma dos telespectadores, subindo o tom e chamando as coisas pelo que elas são. Mais importante até que o conteúdo desses textos é o seu simbolismo. Eles representam a quebra da inércia que impedia veículos tradicionais e grandes grupos econômicos de se manifestarem contra os arbítrios, os caprichos e as injustiças patrocinados por nossos iluministros. E confesso, é um deleite compartilhar com a qualificadíssima audiência do Boletim Coppola os principais trechos desses artigos de opinião lidos ao vivo na TV Bandeirantes. Vamos começar pelo editorial de semana passada, 24 de agosto, data da operação policial na Casa dos Empresários. Uma operação fundamentada no vazamento ilegal de mensagens particulares que, convenhamos, não possuíam nenhum conteúdo criminoso. Aspas para a Band. De duas, uma. Esses empresários são conspiradores, financiadores de um golpe de Estado e, por esse motivo, cheio de informações nas mãos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a polícia na casa e no escritório deles. Ou a alternativa é muito pior. Alexandre de Moraes enlouqueceu, passou a achar que tem um poder quase que divino sobre a vida das pessoas. E é por esse motivo que a gente não pode tratar esse caso como outro qualquer. Há um lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. Fecha aspas. Agradecemos aí a Rede Bandeirantes por vocalizar a nossa indignação neste caso, mas aproveito para mencionar 3 fatos que eu não vi devidamente citados e discutidos na TV aberta até o momento. Primeiro fato, a Procuradoria-Geral da República e entidades ligadas ao Ministério Público denunciaram repetidas vezes as violações constitucionais praticadas por Alexandre de Moraes, especialmente o desrespeito ao sistema acusatório e aos princípios que norteiam o devido processo legal. E, infelizmente, o bang-bang do xerife contra a Carta Magna não é um caso isolado. Se Alexandre de Moraes enlouqueceu, como sugere o editorial da Band, ele não enlouqueceu sozinho e está bebendo da mesma água que outros ministros. E eis o segundo fato acobertado pela velha imprensa. Ministros do STF se enxergam maiores que a Constituição, superiores aos demais poderes e acima da vontade popular. Basta ler, basta ouvir suas próprias palavras. Aspas para Dias Toffoli, ex-presidente do STF. Nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Para Toffoli, o STF aboliu o presidencialismo aprovado pelo povo em plebiscito e, de quebra, o tribunal impôs seu poder moderador, exatamente como na época do Império, em que a autoridade do monarca, fundamentada no direito divino, se sobrepunha aos demais poderes. Acharam ruim? Que tal essa fala do atual presidente do STF, senhor Luiz Fux? Aspas. Enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. E eu aqui achando que ministros do STF eram apenas juízes que deveriam guardar a Constituição, não editar, corrigir, modificar, acrescentar ou suprimir o seu texto. Finalmente chegamos ao terceiro fato, esse completamente ignorado pelo jornalismo covarde e militante que se pratica em certas redações por aí. Nenhum grupo de comunicação da velha imprensa, nenhuma grande emissora de rádio e TV, à exceção da Jovem Pan, noticiou o inédito abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O documento reuniu mais de 2.700.000 assinaturas, foi entregue em mãos ao presidente do Congresso por 3 senadores da República e obrigou Rodrigo Pacheco a bloquear suas redes sociais por mais de um ano, tamanho volume de críticas à sua conduta antidemocrática ao desprezar o clamor popular. E apesar de tudo isso, nem um pio da grande mídia. Onde estavam as críticas corajosas do jornalismo raiz nesses momentos cruciais? Estavam isoladas na Jovem Pan. Onde estava a velha imprensa, enquanto o ativismo judicial, câncer da democracia, era consagrado e normalizado no mais soberbo tribunal do país? Estava na barra da toga dos ministros, mendigando atenção e acesso. Mas, enfim, são águas passadas. Como ensina a sabedoria popular, antes tarde do que nunca. Passemos, então, ao episódio mais recente de esculacho ao autoritarismo. Vamos aos principais trechos do editorial do Jornal da Band de 30 de agosto.
Aspas. O Brasil, ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários, esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. Mas o que apareceu não convence e a pergunta continua: onde estão as provas? Porque trocas de mensagens, apenas opiniões sem ação, não configuram crimes e estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro, que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou de fato mandante de operações ilegais? Um ministro justiceiro. Fecha aspas. Olha, é tanta informação que vale a pena a gente recapitular os principais argumentos desses editoriais. Uma das possibilidades contempladas pelo jornalismo da Band é que, aspas, Alexandre de Moraes enlouqueceu e passou a achar que tem poder quase divino sobre a vida das pessoas. Segundo a emissora, há um lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. Além disso, a Band não encontrou nos autos provas que fundamentassem a operação policialesca contra os empresários e questionou a conduta do ministro Alexandre de Moraes e seu papel como, aspas, justiceiro e mandante fora da lei. Se a Rede Bandeirantes pegar gosto pela verdade e resolver dar mais atenção às decisões criativas e voluntariosas de ministros do STF, com certeza não faltarão bons editoriais. O país e a audiência agradecem. Muito obrigado, não percam a esperança na imprensa e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News. Olha, desde que a agressão veio a público, a gente condenou a agressão a Alexandre de Moraes, hoje de novo. Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável, que o ministro que combate as fake news, o ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, terraplanismo, contra a empulhação, esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news, que lucrou com a fake news, que foi condenado por fake news de Covid, e ele aceitou o convite, levou a família junto. Não dá para acreditar. Não é ilegal, mas não pega bem de jeito nenhum. Tem que dizer que Moraes é regra nos tribunais superiores. A exceção é a Rosa Weber, que não aceita convite desse tipo. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só para atender togado brasileiro que viaja para falar no exterior, de repente fica rico. É censura clássica. Acho que não dá para negar que é censura. Pode justificar a censura, pode defender a censura baseado no argumento que você referiu na segunda parte da sua pergunta, que tem limites na liberdade de expressão, mas quando um juiz está proibindo pessoas de expressar na internet, inclusive políticos eleitos, o Alexandre de Moraes mandou silenciado ou banido na internet o deputado que recebeu mais votos do que todos neste país. E um senador eleito, políticos eleitos que o povo apoiou. Isso é censura na forma clássica. Talvez está justificado, talvez não, mas não tem jeito de negar que essa é censura. E a parte que me incomoda mais do que tudo é o fato que tudo está sendo feito em sigilo, que as pessoas que são alvos desses órgãos não são avisados do processo, só aprende depois, não tem uma oportunidade de disputar ou contestar com advogados ou justificação dessa ordem, é só sendo feito em sigilo por um juiz sem o menor processo devido que é garantido pela Constituição brasileira. E outra parte da sua pergunta, quais limites, para mim, o único limite para expressão política deveria ser quando alguém está incitando violência na forma imediata. Por exemplo, tem uma multidão que está juntos numa esquina da rua e a pessoa fala, vamos queimar a casa dessa pessoa. E as pessoas vão e queimam a casa, obviamente a pessoa pode ser responsabilizada por isso. Mas além disso, opiniões políticas
Eu não acredito que essa lei é justificada, criticando pessoas com poder político. Acho que tudo isso tem que ser permitido, porque o minuto que você decide que agora o tribunal, o presidente, o bilionário americano tem o poder de botar limites nas opiniões políticas, onde isso tem fim, isso vai continuar, isso é um poder muito perigoso, a história mostra isso, e eu sei que tem riscos com liberdade de expressão absoluta, mas tem muito mais riscos, na minha avaliação, botando esse poder nas mãos dos poderosos. Ô Glenn, você disse aqui no início da sua fala e da resposta, é uma censura clássica. Eu acho só importante, para não ficar algo generalizado, né? Quais são os casos específicos que você viu de censura? Ou você tem achado que todas essas decisões de Alexandre de Moraes, elas podem ser consideradas censura? Tem algum caso específico, algum personagem específico, algum alvo específico? Sim, nós conseguimos receber uma ordem que o Alexandre de Moraes emitiu depois da eleição, usando a lei, o provisório que a Carmen Lúcia, como eu disse, que ela estava muito preocupada com esse poder normal do Alexandre de Moraes, justificado pela eleição, e ele disse que vai acabar o dia 31 de outubro, ou seja, que é o dia depois da eleição. Em janeiro, o Alexandre de Moraes, 2 meses depois da eleição, continua a usar esse poder, e conseguimos receber a ordem que foi direcionado aos deputados Nicolas Ferreira, outros deputados bolsonaristas, um senador bolsonarista, também comentaristas como Monarque, e tudo foi baseado na acusação que ele está esperando opiniões que são permitidas, que são proibidas, por exemplo, questionando a integridade da eleição ou criticando Alexandre de Moraes. E quando eu estava lendo essa ordem, que nós publicamos parte da nossa trabalho jornalístico, quem me chamou minha atenção é que nem tinha acusações específicas. Foi direcionado para as plataformas das redes sociais, Twitter, Facebook, Google, Rumble, Telegram e outras, YouTube, simplesmente mandando que essas pessoas têm que ser banidas imediatamente com uma grande ameaça de uma grande multa por não obedecer dentro de 2 horas da ordem sendo emitido, e não tinha nenhum processo devido. Então, quando você me pergunta quais casos específicos, eu posso indicar quais pessoas foram banidas, mas se você me pergunta por que o Alexandre de Moraes decidiu que eles não têm mais o direito de expressão nas redes sociais, ninguém pôde responder porque não tinha nenhum processo, nem na ordem nada foi especificado. É isso que estava me perturbando mais do que tudo. Olha, não se pode tolerar agressões de nenhum tipo contra ninguém. Se o relato do ministro Alexandre de Moraes ficar comprovado, os suspeitos têm que responder por esse ataque. A lei é feita para que o respeito seja a regra e os agressores sejam punidos. Mas cabe uma pergunta: qual o tamanho do crime? Tudo indica que foi um bate-boca seguido de um empurrão. E no calor ali do momento, o ministro pode ter sido xingado, ofendido, o filho dele também pode ter sido xingado. Isso é o que os juristas chamam de crime de menor expressão, de pequeno potencial ofensivo. E por isso, a operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa dos suspeitos, com a autorização do Supremo, é um excesso. Um bate-boca não pode ser usado como pretexto para promover uma devassa na vida de ninguém, mesmo que o bate-boca envolva um ministro do STF. O Alexandre de Moraes pode ser a vítima dessa história, mas autoridades não podem abusar do cargo que ocupam, porque abuso de poder também é crime. Não se faz justiça com perseguição e as provas têm que ser obtidas dentro da lei, não à margem da lei.